Olá, gente querida. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Na paz do Senhor Jesus Cristo. Voltamos aqui outra vez para compartilhar um texto da palavra de Deus que está inserido no livro de Jó, capítulo 19 e no versículo 25. Hoje eu quero falar sobre o tema: Eu não entendo, mas confio. Eu não entendo, mas confio. E vamos entender aqui com base na vida do patriarca Jó, o que Deus trouxe de ensinamento na vida deste homem e que pode repercutir na nossa vida nos dias atuais. Jó 19, verso 25 diz assim: Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Meus queridos, interessante na vida do patriarca Jó é que quando nós vamos estudar as páginas sagradas, nós podemos observar que Jó foi, depois de Jesus Cristo, um dos homens que mais sofreu no contexto bíblico. Um homem que do dia para a noite, o texto sagrado vai dizer que ele era o homem mais rico do Oriente. Um homem que tinha uma capacidade econômica, uma sabedoria reconhecida pela sua sociedade da época. Um homem que tinha temor a Deus, Deus era prioridade na sua vida. Então assim, nós podemos verificar ali um homem perfeito, um homem bem sucedido tanto na sua vida espiritual como na sua vida familiar e na sua vida material. Mas de repente, no mundo espiritual acontece algo que foge do controle de Jó, porque nós vemos um diálogo entre Deus e Satanás no sentido de Deus honrar Jó no mundo espiritual, dizendo ao adversário acerca da vida deste homem, apontando o seguinte: observaste tu a meu servo Jó? E por conta daquele diálogo, a vida de Jó virou de cabeça para baixo, de uma maneira assim, absurda. O homem que outrora tinha tudo, de um momento para outro não tinha nada. Sua família, ele perdeu os seus 10 filhos. Sua esposa ali, num ato de desespero, proferiu palavras duras acerca de Jó, acerca de Deus. E de repente o homem que tinha tudo agora se vê jogado num monte de lixo, na sarjeta, no pó e na cinza. E com base nisso algumas questões surgem. Por exemplo, por que sofre o justo? Porque um homem que era justo diante de Deus, correto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal, passou por um sofrimento praticamente sobre-humano. Por que sofre o justo? Por que esse tipo de repercussão na vida de um homem que não era merecedor de passar pelo que ele passou? E aqui, meus queridos, nós aprendemos uma primeira lição. Jó não sabia qual era a causa desse sofrimento, a raiz de tudo o que estava acontecendo na sua vida. Jó não sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual. Só recebeu o impacto do que foi conversado entre o eterno e o adversário. E aqui isso nos ensina uma coisa: tem coisas que acontecem na nossa vida que nós não sabemos o porquê, que nós não sabemos a raiz, a causa. Muitas vezes nós olhamos para dentro de nós e falamos: Senhor, por acaso eu errei em algum momento da minha vida? Nós começamos a procurar erro em nós, para entender o que está acontecendo, para buscar o que está acontecendo. Por isso, meu irmão, tem hora que você não precisa ficar procurando o que está acontecendo, entendendo o que está acontecendo. Converse com quem sabe de todas as coisas. Pare um momento da sua vida. Não fica procurando entender, achar respostas. Não, pare. Você não sabe o que está acontecendo, mas converse com o teu Deus. Ele sabe o que está acontecendo. Ele vai te orientar no meio do vento, no meio da tempestade, no meio da luta, no meio da dor. Ele vai te mostrar, ele vai te orientar, ele vai te dar forças para você não sucumbir, para você não perecer, para você não desistir.
Primeiro, converse com quem sabe de todas as coisas. Jó começou a conversar. Nós vemos que Jó é um livro poético, um livro de poesia. Inclusive ele está inserido no contexto teológico de um livro de poesia junto com os Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. E aqui nesse livro de poesia você vê diálogos, pessoas falando, Deus falando, o adversário falando. Agora os amigos de Jó entram em cena para falar, para opinar, mas eles não sabiam o que estava acontecendo, eles apenas estavam tentando usar a sabedoria humana para tentar descrever o que estava acontecendo na vida de Jó. Por isso, meu querido, para de procurar a resposta no homem, para de procurar a resposta na sabedoria humana, converse com Deus, é Ele que sabe de todas as coisas. Depois de tudo isso, Jó passa ali por uma provação absurda, uma atrás da outra, parecia que não dava nem tempo de Jó respirar. É como se viesse uma onda, a Jó afundasse, se recuperasse, vinha outra onda, ele se recuperasse outra onda, a ponto de ele pensar que ia se afogar nesse mar de angústia. Mas em meio a tudo isso, surgem as perguntas: Senhor, por quê? Por que isso? Por que a dor? Por que o sofrimento? Por que a injustiça, a calúnia, a difamação, as acusações? Por que, Senhor, tudo isso? Agora deixa eu te falar uma coisa. Tem hora que você não precisa entender os porquês. Tem hora que é necessário apenas confiar. Não vai adiantar você ficar perguntando para Deus: por que, Senhor? Ele não vai te dizer o porquê. Porque Ele não quer que você saiba os porquês. Ele quer que você entenda os paraquês. Qual o propósito disso? Onde este processo vai me levar? E aí que você vai entender que tem hora que não é preciso entender, tem hora que é necessário confiar. Confia em Deus. O texto em Salmo 125 nos diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Pensa que o mundo espiritual não está te vendo? Pensa que Deus não está te observando, os anjos, os demônios? Então é a hora de você não procurar entender, não. Porque às vezes a gente quer sim se justificar diante de Deus. Você diz: Senhor, eu não sou merecedor disso. Senhor, isso não é justo. Eu não plantei isso, eu não plantei para colher essa situação. Tem horas, meu irmão, que não tem resposta. A situação sai do nosso controle. Então não é hora de você procurar entender, é hora de você confiar. Sabe por que nós precisamos confiar? Você e eu temos que confiar, porque Deus não brinca com a nossa vida. Deus não está brincando com a gente, de nos massacrar, não. Deus tem propósito, Deus tem que trabalhar. Deus tem coisas que precisam ser removidas da nossa vida. Então tem deserto que precisaremos atravessar. Agora, qual vai ser a nossa postura diante disso? E por fim, quando Jó diz lá, aí olha só como é interessante. Jó procurou saber o porquê. Perguntou para Deus, perguntou para os seus amigos, e ele não entendeu o porquê de tudo isso. Mas lá no capítulo 42, no verso 5, aí ele entende o para quê. Quando ele diz para Deus: Senhor, com os meus olhos eu podia com os meus ouvidos eu te ouvi, ó, verso 5, 42, verso 5. Com ouvidos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Ou seja, Senhor, diante de tudo isso que aconteceu, hoje eu entendo que o meu nível de relacionamento contigo aumentou, porque eu apenas te ouvia, agora eu te vejo, Senhor. Eu posso contemplar a tua grandeza. Agora bens, tudo que eu perdi, Senhor, ficou para trás, eu posso te enxergar e te ver. O meu relacionamento cresceu depois de tudo isso. E é isso que Jó passou a focar, em aumentar o seu nível de relacionamento com Deus. E por fim, capítulo 19, no verso 25, ele brada, depois de tudo isso, ele brada dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Ah, meu irmão, minha irmã, meu amigo,
minha amiga que me ouve, o teu Deus vive. Você não serve a um Deus morto, que você clama, Ele não te ouve, que você ora, Ele ignora. Não, teu Deus é vivo e Ele vai se levantar sobre essa situação na tua vida. Ele vai se levantar e basta uma palavra sua, uma palavra de Deus ao teu respeito, e o mar vai se acalmar, e o vento vai baixar o seu ímpeto. E Deus coloca tudo em seu devido lugar. E eu encerro essa palavra hoje dizendo para você, tão certo como vive o Senhor, que Ele vai te socorrer. Ele vai restituir tudo na sua vida. Ele vai recobrar aquilo que você perdeu. Ele vai te dar algo novo. Ele vai te levar a novas experiências. Não fique aflito se você não entende. Confie no seu Deus, porque Ele vive. E tão certo como vive o Senhor, que você há de vencer. No nome de Cristo Jesus. Vamos orar e pedir a Deus que ore por nós, para que nós possamos enxergar que no meio de tudo que está acontecendo, Ele vive. E por fim, Ele se levantará da terra. Senhor Deus, Pai,